Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, nem gosta de futebol, mas está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edflow React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa Sport Center, repercutindo o pós-jogo, né? O que aconteceu tanto de um lado quanto do outro, Fluminense e Flamengo, depois do jogo do Clássico Carioca, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, entre Fluminense e Flamengo. Vitória do Mengão queridão, isso aí, 1-0, gol do Pedrão, depois daquele pênalti discutível em cima do Bruno Henrique. Você, o que acha? Você acha que aquele foi pênalti ou não foi pênalti? O juizão marcou certo? Na minha opinião, foi pênalti sim. Teve ali uma disputa de bola e o Bruno Henrique levou a vantagem. E o lateral direito do Fluminense, depois que caiu, levou o Bruno Henrique junto com ele. Então foi pênalti sim, rapaziada. O juizão marcou 1-0, Pedrão, e o Flamengo 24 pontos, líder do campeonato de forma isolada. Mengão queridão na liderança, seguido ali do Palmeiras, né? Palmeiras que venceu o Juventude placar de 3-1 e agora tem 23 pontos na tabela. A propósito, o Juventude é o clube que o Flamengo vai enfrentar na próxima rodada, na 12ª rodada. O jogo vai ser lá no Alfredo Jaconi e o Flamengo precisa de mais uma vitória. Vai com tudo para cima do Juventude e o Flamengo joga de novo no domingo, dia 30, contra o Cruzeiro. E aí vai ser no Maracanã, com apoio da massa rubro-negra, da nação rubro-negra. O Flamengo, Deus quiser, vai conseguir mais uma vitória para o Mengão queridão. Pessoal, mas olha, o clima não ficou bem no time do Fluminense, hein? Fluminense que está no fundo do poço. Olha aí, buraco é enorme, hein? Fluminense que demitiu o técnico Fernando Diniz. Não deu para segurar o Fernando Diniz. Você vai ter análise tática aí também pelo Renato Rodrigues. Renato vai explicar para a gente como estava o posicionamento dos jogadores do Flamengo que anularam o time do Fluminense. Na verdade, o Fluminense não conseguiu jogar. O Diniz perdeu o controle no Fluminense, perdeu o controle do esquema tático que ele sempre montou. Todo mundo já sabe como o Fluminense joga e fazer a marcação alta ali sob pressão não deixa os caras jogarem e acabou. Tite fez isso durante os jogos contra o Fluminense e se deu bem em todos. Há quantos jogos o Fluminense não vence o Flamengo? Aliás, o Fluminense está ruim para vencer qualquer time, né? O Fluminense só vem de derrotas aí, me parece que só teve um empate em 7 jogos. Então, assim, a situação estava realmente insustentável e o Diniz está demitido do Fluminense. Coincidentemente ou não, o técnico Cuca pediu demissão do Atlético Paranaense. O Cuca que já conseguiu manter o Fluminense numa situação difícil na primeira divisão. O Cuca agora está sem time, porque ele pediu demissão do Atlético Paranaense. Quem sabe, né? De repente o Cuca pinta aí nas Laranjeiras. Acho que não, mas tudo é possível no futebol, não é? E a gente tem mais, tem o Marcos Braz tratando da guerra declarada entre Flamengo e CBF. É isso aí, depois da declaração do Tite, a coisa pegou fogo. Tite que declarou ali publicamente na coletiva a insatisfação com o posicionamento da CBF em relação ao intervalo de tempo de uma partida para outra, deu até nome, né? Foi específico, ele disse Júlio Avelar, né? Isso não pegou bem na CBF, a CBF emitiu uma nota de repúdio à fala do Tite e agora o Marcos Braz meteu mó bronca, falou contrário ao posicionamento da CBF. Você também vai assistir no vídeo com a gente, tá bom? Fica comigo até o final, não sai daí. E se você gostar do nosso trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, um forte abraço, daqui a pouco eu volto. Vamos falar de Flamengo, que ontem venceu o Clássico. E os números desde a estreia do técnico Tite: 46 jogos, 30 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, o aproveitamento de 71,7%,
79 gols marcados, 25 gols sofridos. Vitória no clássico ontem diante do Fluminense. Este é o Flamengo de Tite. Pedro Henrique Torres chegando aqui ao nosso Sport Center também com as informações desta segunda do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço a todo mundo aí do estúdio. Quem sempre acompanha o Sport Center com a gente. Flamengo numa boa segunda-feira, né? Conseguiu essa grande vitória no Fla-Flu de ontem no Maracanã. 57 mil presentes, o estádio estava cheio, o calor no Rio de Janeiro segue hoje por aqui também. Então o Flamengo conseguiu essa grande vitória aos 40 minutos do segundo tempo com aquele pênalti, muita reclamação dos tricolores, é verdade, mas um pênalti que o Pedro converteu, o 22º gol do Pedro em jogos oficiais nessa temporada. Então Flamengo 1-0, 24 pontos na tabela, um a mais do que o Palmeiras. E o Flamengo, como eu digo, vai subindo a montanha. Durante a Copa América já foram 4 jogos, nesses 4 jogos, 12 pontos possíveis, o Flamengo conseguiu 10. Então, mais do que se manter no bolo, o Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro com todos os desfalques que a Copa América proporciona, além de lesões, suspensões, enfim, tem cumprido muito bem o seu papel. Então o Flamengo vai se remontando rodada a rodada, como eu tenho dito. Ontem o Davi Luiz saiu no intervalo, vai ser reavaliado para saber quais são exatamente as condições, quem sabe se enfrenta ou não o Juventude nesta quarta-feira em Caxias do Sul, Alfredo Jaconi, jogo sempre muito difícil. Então o Flamengo vai se remontando. Cebolinha ainda vai ficar um bom tempo fora, previsão aí de quase um mês de ausência pelo problema no quadril. Depois da partida de ontem, o Flamengo comemorou bastante, mas o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, passou ali na zona mista. Perguntei a ele sobre a nota da CBF, que rebateu o técnico Tite, que reclamou do intervalo dos jogos muito curtos do Flamengo, e nomeou ali o diretor de competições, o Júlio Avelar, da CBF, e a nota da CBF falava em postura agressiva do técnico do Flamengo, que reafirmou tudo que tinha dito ontem na coletiva. O Marcos Braz foi mais incisivo e aí ele respondeu assim, depois da pergunta que eu fiz para ele na zona mista. A CBF tem que ter vergonha na cara em tocar em alguns assuntos das 40 federações ou confederações mundiais que têm seus campeonatos nacionais. O único que não para é o brasileiro, é o campeonato brasileiro. Os outros 39 estão errados. É um absurdo. Eu acho que eles tinham que, quando a gente reclamar, também ou saber ouvir, abaixar a orelha um pouquinho. O Flamengo está sofrendo. Por acaso, o Flamengo continua ganhando jogos. Graças a Deus, o impacto está sendo minimizado. Mas eu poderia estar passando aqui, tendo que dar satisfação para você de uma situação muito mais desconfortável, com o Flamengo perdendo os jogos, com o Flamengo numa sequência de derrotas. Então não é porque a gente está ganhando, a gente vai diminuir o tom. A tendência é aumentar o tom com essa barbaridade que a CBF faz, essa barbaridade que a CBF conduz em relação à não paralisação do Campeonato Nacional. Tá, então, o Marcos Braz bem duro nas palavras em relação à CBF. Então essa guerra aí, Flamengo-CBF, parece não ter fim depois dessas questões de convocações. O Flamengo pediu a paralisação no início do ano com outros 11 clubes, não foi atendido, enfim, se sente muito prejudicado por conta desse andamento do Campeonato Brasileiro e aí não tem os seus principais jogadores, especialmente ali os uruguaios, né, que tem feito bonito. Então a previsão é que os uruguaios continuem por muito tempo nessa Copa América que mal se iniciou ainda, né? Então o Flamengo com essas boas notícias em campo e boas notícias fora de campo também, porque para o clube a prefeitura confirmou que já tinha informado, desapropriou nesta segunda-feira, publicação no Diário Oficial, o terreno do gasômetro que o Flamengo pretende construir o seu estádio. O Flamengo então vai adquirir esse terreno, vai tentar adquirir, tem um leilão, claro, mas o Flamengo vai adquirir esse estádio no leilão, é essa a previsão, um leilão mínimo ali de 150 milhões de reais. O Flamengo está estudando alternativas para pagar esse valor à vista. A Caixa, que é, na verdade, a administradora de um fundo que o fundo, sim, privado detém
ali aquele terreno da região do gasômetro do Rio de Janeiro, perto da rodoviária Novo Rio. Enfim, é uma área que vai ser totalmente revitalizada. Já há até imagens ali do projeto que o Flamengo imagina para ser o seu novo estádio. Vai passo a passo, enfim, passar por Câmara de Vereadores, enfim, umas situações ainda que vão andar. Então, o Flamengo andando dentro de campo e com esse projeto do estádio fora do campo também, para andar, quem sabe, para iniciar as obras, talvez em 2025, é o que se diz dentro da Gávea. Gláucia. Valeu, Pedro. Beijo pra você. Ótima sequência de trabalho por aí, trazendo as notícias do Flamengo. Renato Rodrigues, e você traz a análise deste Flamengo do Tite no clássico de ontem contra o Fluminense. O que temos? É isso, a gente vai dar uma olhada num time que produziu muito com bola. A gente até falou do assunto da demissão do Diniz, que foi um Flamengo que poderia ter ganhado por mais, principalmente pelo que produziu dentro de campo e por toda a mobilização, né, que o clube tem tido, mesmo com todos esses desfalques. Eu concordo plenamente, é um absurdo você manter um campeonato rolando com data FIFA, enfim, é uma discussão que a gente já está há muito tempo trazendo aqui. Mas chama muito a atenção, além dessa questão ofensiva, que faz os times ganhar, como defensivamente é um Flamengo muito equilibrado. Como ele consegue ser eficiente e marcar os adversários de várias maneiras, em alturas diferentes, em momentos dos jogos diferentes. Vou explicar para vocês, vamos dar uma olhada aqui. O primeiro lance que eu vou mostrar é muito da questão do perde e pressiona, né? A reação pós-perda da bola. Você perdeu, vira a chavinha, já pressiona, seja agressivo. Se liga, o Flamengo tá com a bola, faz ofensiva, construindo, vai rolar a perda. Olha como já o Ayrton, que tá na jogada, já vai para pressão, e olha como o resto do time já vai fazer todo o movimento de subida para não deixar o Fluminense sair. E o Fluminense a melhor versão do Fluminense com o Diniz, um time que sai bem de pressões, que joga curtinho justamente para o adversário subir, sair e ganhar campo. Mas olha como é um Flamengo eficiente, já subiu um. Olha como já vai fechando linha de passe, ó. Bola tocou aqui, já foi o Gerson fechar no jogador que chega. Chega aqui o Bruno Henrique também, pressionou, jogou o Fluminense para trás. Uma outra situação que o Flamengo fez bastante durante o jogo, a subida para pressionar de maneira organizada também, a saída de bola do Fluminense que não está funcionando. Olha como o Flamengo sobe, todo mundo bem encaixadinho, ó, e faz o quê? O Fluminense quebrar a bola. O Flamengo teve uma grande chance no jogo com subida de pressão assim também. Faz o Fluminense quebrar, ó, e aí fica com a posse de novo. Mais uma vez essa situação, ó, o Fluminense tentando, agora o Fábio nem quebra, mas olha como o Flamengo vai subindo e vai conseguindo se ajustar. Olha como os jogadores vão chegando, já é um Fluminense um pouco mais apertado, ó. Olha o lado da bola já, ó, com superioridade numérica no setor, para ganhar a bola. Já vê um time agressivo, tentou ganhar. E olha essa questão da intensidade, né? Isso tem chamado a atenção. Apesar de um Flamengo com muitos jogos, tendo problemas com desfalque, olha como o time vai subindo, olha como todo mundo vai pressionando. Olha o Gerson, que é um cara que às vezes a gente cobra que falta nisso dele. Lohan, fazendo a pressão também, ó. Olha como vai apertando esse Fluminense. E o Fluminense nesse momento aqui, ó, olha como fica o jogo todo concentrado aqui, como o Flamengo coloca muita gente. O Fluminense vai até sair da pressão, ó. Saiu da pressão, mas continua sendo agressivo. Olha o Wesley. Veio agressivo, ganhou, pressionou, mais uma vez o Flamengo com a bola. E agora numa situação onde o quê? Onde o time já está atrás da linha da bola, né? Fase defensiva. Olha a preocupação do Pedro de se colocar atrás da linha da bola. E já fechar o passe aqui, ó, no Renato Augusto, né? Aqui, ó, o jogador do Fluminense, acho que é o Calegari. Ele ameaça dar no Renato, ó, o Pedro já fez a leitura, ó. Fui, já fechei, ele não marcou necessariamente o Renato. E o Renato fica bolado aqui, ó. Porque o Renato tem muito disso. Ele dá a opção de passe, a bola não entra e ele sai balançando a cabeça, ó. Não era aqui. Mas olha como é um Flamengo já atrás da linha da bola, no seu 4-4-2, a gente tem falado, 2 linhas de 4. Chama atenção, ó, a linha defensiva sempre muito estreita, sempre muito compacta. Jogadores de beirada fechando. O Gerson com o Léo Ortiz. E olha como manter uma organização, uma compactação. Quer ver, ó? A bola entra, ó. Olha a distância do Pedro aqui pro Davi, pro Fabrício Bruno, que são os jogadores mais recuados. Olha como o time tá bem agrupado para defender também.
Até por isso sofreu 2 finalizações durante todo o jogo. O Rossi não trabalhou, não foi na meta dele, ou seja, foi só passear no Maracanã. Muito por conta disso, ó. Foi pro mano, olha as coberturas bem ajustadas, ó, o time bem ajustado para marcar e fazer o Fluminense jogar para trás. O Fluminense vai rodar, sempre gente pressionando a bola e sempre tocando para trás. De novo, ó, as 2 linhas de 4, bem montadinhas, ó, o time bem compacto. Isso é trabalho, isso é organização. Tanto que o Flamengo tem menos de, eu acho que meio gol sofrido na temporada por jogo, em média. Tem muito poucos gols sofridos dentro do ano com essa comissão técnica. E o Fluminense não avança. Claro que tem muito aqui num Fluminense que não está funcionando, a gente tem pontuado isso, tanto que o seu treinador caiu, mas tem muito mérito também de um time organizado. O Fluminense até conseguiu avançar um pouquinho, ó. Já não dá mais, já vai jogar para trás de novo. Ó. Flamengo fazendo, o Fluminense jogando para trás. Então, uma equipe que, além de estar conseguindo produzir ofensivamente, mostra esses valores defensivos em várias alturas, em várias maneiras de se marcar, e os jogadores comprando bastante a ideia também. Tá forte o Flamengo, viu? Boa, Rê. Deu o Flamengo neste Fla-Flu e o Fluminense na zona de rebaixamento. Hoje, na hora do almoço, confirmou a saída de Fernando Diniz. Cícero Melo acompanhando durante toda essa segunda-feira a movimentação lá no Fluminense e volta aqui ao nosso Sport Center trazendo mais informações. Estamos juntos mais uma vez, Cícero, bem-vindo. Beijo para você. Obrigado, Glaucio. Um beijo para você também. Só refrescando para quem chegou agora, às 13 horas e 50 minutos, o Fluminense divulgava uma nota oficial nas suas mídias sociais, comunicando então que depois de uma longa reunião lá no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá, o presidente Mário Bittencourt, o Fred, que é o diretor de planejamento, Paulo Angione, diretor de futebol, com o Fernando Diniz, houve-se por bem demitir o treinador. Apesar de tudo que ele ganhou, o momento do Fluminense é muito ruim. Último lugar, 20ª colocação, lanterna do campeonato. Não vence há 8 jogos, são 4 derrotas consecutivas, 11 jogos, 1 vitória apenas, o clássico contra o Vasco por 2-1 na 3ª rodada no Maracanã, 3 empates, 7 derrotas, 18% apenas de aproveitamento. Saindo o Fernando Diniz, agora é vida que segue. Por enquanto, quem assume o Fluminense, comando técnico, como sempre, né, o bombeiro do Fluminense, é o auxiliar técnico permanente, o Marcão, que vai ficar como técnico interino. Ele já dirige o Fluminense na próxima quinta-feira, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, contra o Vitória, da Bahia. Confronto ali de times no Z4. O Fluminense não sai, é bom a gente lembrar isso, não sai, eu fiz aqui os cálculos, do rebaixamento na próxima rodada. Pode ganhar, golear o Vitória, que mesmo assim, matematicamente, ele não sai do Z4. Vai precisar pelo menos de 2 vitórias consecutivas e de outros resultados das outras equipes para sair do Z4. E como fica a situação de treinador no Fluminense? O Fluminense agora vai esperar com calma para escolher certo, não tem pressa. O Marcão, toda vez que assumiu o comando do Fluminense, acabou indo até bem. Vejam vocês que nesta temporada, o Marcão dirigiu 4 jogos no início do Campeonato Carioca. Foram 3 vitórias. E, ao todo, no comando do Fluminense, somando todos os jogos que ele dirigiu o time, 56 jogos, 25 vitórias, 14 empates e 17 derrotas. Um aproveitamento de 52,98%. Tem o Marcão. O Fluminense não tem nenhum nome na lista por enquanto. Não adianta a gente ficar agora polemizando aqui, os nomes são esses. Não tem. O Fluminense está tentando chegar a um nome que possa tirar o time dessa incômoda situação no Z4 em último lugar. Apenas eu vou ressaltar que tem um nome, pelo que tudo que ele representou para o Fluminense num momento crítico também, que foi há 15 anos atrás, quase 15 anos atrás, em outubro de 2009, o Fluminense também estava em último lugar. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já estava sendo dado como 98% a 99% de rebaixamento pelos matemáticos da época. E o Cuca salvou o Fluminense do rebaixamento numa sequência incrível de 9 jogos, me parece 8 vitórias e 1 empate. O que acontece? No último jogo, o Fluminense empatou em Curitiba no Couto Pereira 1-1 com o Curitiba, naquela confusão, briga generalizada no final do jogo, mas de forma heróica o Cuca tirou o Fluminense num rebaixamento que já era certo. E o Cuca
está desempregado, também hoje de manhã pediu demissão no Atlético Paranaense. É muita coincidência, eu não vou aqui especular que ele já estava acertado com o Fluminense, nada disso, porque eu já ouvi torcedor falando isso, isso tudo aí tá uma operação casada. O Diniz foi mandado embora, pouco antes o Cuca pediu demissão no Atlético Paranaense. Bom, eu estou só deixando a opinião do torcedor, mas que é curioso, né? É muito curioso. O Cuca seria um nome muito bem aceito pela torcida tricolor por tudo isso que eu relatei há pouco. Vamos continuar de plantão, usando aí, ouvindo nossas fontes para ver, mas eu acho que de momento o Fluminense vai assentar a poeira um pouquinho, deixar a poeira baixar. O Marcão faz o seu trabalho e vamos ver ao longo da temporada aí se o Marcão permanece. Acho que se ele for colhendo bons resultados, vitórias, empates, tirar o time do Z4, tem até chance de terminar a temporada com o Marcão e aí no ano que vem o Fluminense contrataria um novo treinador. Glaucia. Boa, Cícero. Obrigada mais uma vez, amigo. Já sabe, passe livre por aqui se pintar qualquer novidade aí no Fluminense. Óbvio que o mercado movimentado agita, né, Dom? Que pensa, vai um para lá, outro para cá. Já o papo de que talvez também o Diniz já interesse ao Atlético. Óbvio que o papo é esse. Mas o campeonato não para. E esse confronto direto, esse próximo do Fluminense contra o Vitória, o Fluminense é o lanterna, com 6 pontos. O Vitória abre o Z4 com 9 pontos. Confronto importantíssimo. E aí vem o Marcão, mais uma vez, para tentar ajudar e tirar o time dessa situação que não é fácil. Já começa logo de cara com esse confronto importantíssimo, pensando em rebaixamento. Pois é, e vamos ver como é que vai lidar o Marcão. Jogando, tentando impor ideias que o Diniz já colocava. Não sei se esse seria o cenário, mas é um cara que tem muita identificação com o clube, né? Eu até brinquei uma hora aqui em off que é um dos caras que deve ter o maior número de passagens de interino na história de um clube como é com o Fluminense. Então o cara conhece muito bem o clube, sabe como lidar esse momento. Como eu falei mais cedo, eu não acho que o Fluminense tenha um elenco para correr risco de rebaixamento, embora a situação hoje é bem delicada, não só pela posição na tabela, mas pelo desempenho que tem apresentado nas partidas, mas acho que é uma coisa ainda contornável. A questão agora é o quanto que esse time vai romper com as ideias que tinha com o Fernando Diniz, baseado no elenco, que é muito alinhado àquilo que jogava, o quanto também que vai conseguir se movimentar no mercado também para ficar mais próximo de uma ideia do seu próximo treinador. Tem desafios pela frente o Fluminense, que também, vamos lembrar, tem ausências por conta de Copa América e lesões que acabam sendo também muito determinantes para uma temporada tão abaixo. Pra gente arrematar este clássico carioca do fim de semana, a Renata Ruel chegando no nosso Sport Center, analisando alguns lances da arbitragem. O lance capital sempre é um pênalti, que resolve o jogo em si. E nisso, Mari, eu acho que esse é o ponto fundamental, o pênalti. O que a gente analisa nesse pênalti? O primeiro, você tem ali, para mim, uma disputa por espaço. Tá? É um jogador com o braço aqui, o outro jogador com o braço lá. Eu gosto muito de fazer a análise ao contrário, a gente falar em critérios. Esse braço não é falta de ataque? Esse braço, se fosse do defensor, você marcaria pênalti? Sabe, eu sempre vou nessa linha, porque é muito fácil, muitas vezes, a gente dar uma falta de ataque. Mas a gente não marcaria pênalti no mesmo lance. Se a gente marcasse um pênalti nesse lance, você ia ficar assim, isso é pênalti? Então, para mim, tem uma disputa por espaço. Primeiro um braço do jogador do Fluminense, depois um braço do jogador do Flamengo. E dentro disso, para mim, uma disputa por espaço que acontece normal. E a hora que o jogador do Fluminense cai, o que acontece? Ele cruza a perna do Bruno Henrique. Ele consegue, sabe quando dá aquela trançada na perna do Bruno Henrique? E aí, ele queria fazer isso? Não. Mas a gente sempre fala isso, sem querer também é falta. Quantos lances a gente já não viu de jogador caindo sem querer e aí derrubando o adversário e a arbitragem vai marcar falta? Então, dentro do que a gente vê de jogo, do critério, de um braço aqui, outro lá, para mim, a disputa por espaço foi normal, disputa por espaço, um braço aqui, um braço lá, e aí não vejo falta de ataque, e aí na hora que o jogador cai, sem querer, ele trança a perna do Bruno Henrique. Dessa forma, para mim, o pênalti marcado no campo, Renata, e o VAR manteve a decisão. E aí, pessoal, muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. Um forte abraço para você. E olha, a coisa não tá bem nas Laranjeiras não, né? Que o Flamengo fez com o Fluminense?
Rapaziada, vamos torcer agora para o próximo jogo do dia 26, quarta-feira. Fica comigo, tá? Acompanha as notícias aqui no canal Edfla React. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para ajudar a gente no nosso trabalho, dá aquela moral. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!